Bem-vindos, amigos do Kung Fu em Foco. Aqui mais um dia de entrevistas espetaculares, como sempre, com convidados de grande garbo e elegância e dividindo o palco de apresentações comigo, Cifu Bruno Barros, Cifu Luciano, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Bem-vindos novamente a mais uma entrevista Fanáticos do Mundo do Kung Fu. Continuamos a nossa volta ao mundo pelo Brasil. E a gente continua com o pezinho lá na terra do açaí, no Pará, com uma pessoa que vai falar um pouquinho mais de outras vertentes do Kung Fu. Não é isso mesmo, Bruno? Isso aí. Estamos aqui hoje com a presença ilustre do Shifu Márcio Soares, sexto grau em Wushu Moderno pela CBKW, faixa preta em Garra de Águia pelo Instituto Living Kei e CEO da Tao Chi Kung Fu Wushu. Shifu Márcio, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, saudações. Gostaria de agradecer bastante a essa oportunidade de participar aqui no canal Kung Fu em Foco. É uma grande satisfação minha e parabenizar por essa grande iniciativa que é esse canal, com a ideia muito ótima para o crescimento da nossa modalidade. Pessoal, e como sempre eu inicio as conversas e lembrando a vocês, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que vocês continuem recebendo todas as novidades que vai pintando por aqui, tá legal? Então, começando as perguntas, é óbvio que eu não poderia deixar de perguntar a questão da região, a regionalidade referente ao Kung Fu que nós vemos, que o Kung Fu espalhado pelo Brasil todo, só que muito concentrado ainda, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu queria que o Fu comentasse um pouco como é essa situação de treinar e ministrar aulas no Pará, região norte do nosso país. Então, é o seguinte, a nossa grande dificuldade no nosso estado mesmo é a questão da localização, a distância. Ou seja, a gente acaba ficando longe do centro dos acontecimentos, né, em termos de competições, de curso, e isso acaba prejudicando o nosso, até mesmo o aumento do nosso nível dentro da prática. Ou seja, para que nós pudéssemos assim evoluir na prática, nós temos que nos deslocarmos para outra cidade. E aí vou dar o exemplo, às vezes num curso que acontece, ou um evento que acontece de 3 a 4 vezes no ano, nós temos que escolher qual seria o evento que seria o melhor para nós participarmos. Mas, assim, a prática aqui no nosso estado também ela é muito numerosa. Existem muitas escolas de Kung Fu. Mas, como acontece também em outras regiões, existe uma grande diversificação de federações. E, ao longo do tempo, eu que sou um dos precursores dessa modalidade aqui, fundador da primeira federação de Kung Fu, e a gente percebeu que ao longo do tempo essas criações de federações acabaram enfraquecendo a modalidade aqui, porque é numeroso, mas também não chega ao ponto como os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades. Então, enfraqueceu muito a prática no sentido de quantidade de escolas. E aí, sem falar também, existe também, como acontece também em todos os estados, um grande número de escolas, podemos dizer assim, de estilos não oficiais, de academias que não acabam não atendendo dentro dos padrões. E isso aí também é um fator também que prejudica a disseminação da prática de um todo, na verdade. Muito curioso, né? Mas isso acontece realmente há vários anos, né? A gente vê que às vezes o acúmulo e a diversidade de federações, né? Porque a nossa política brasileira, né, as nossas leis permitem, né, a criação de várias federações, várias confederações para uma mesma modalidade, porque não se entende no Brasil, e os colegas me corrigem se eu estiver errado, né, se entende ainda o Kung Fu como um esporte, né, e ele não necessariamente é um esporte, então é difícil de se tratar, né. Mas voltando às raízes aqui, falando da nossa modalidade, então hoje, se não me engano, é um dos primeiros que estará falando, né, a respeito de uma modalidade irmã, ou eu digo até que é a mãe do nosso Kung Fu, né, dos estilos externos, que é o Tai Chi. Né? São poucos os locais que têm um bom Tai Chi no país, né? E na região norte, queria que você falasse um pouquinho de como foi essa mudança, porque você começou no Kung Fu, né? E para chegar no Tai Chi, desenvolver aí no Pará o Tai Chi. Como é que foi a aceitação quando começou a chegar o Tai Chi aí? Ok, é assim,
A minha prática no Tai Chi, eu tive início com o mestre Li, onde eu comecei no estilo Shen. Começamos um pouco, onde o primeiro contato que eu tive com o Tai Chi em termos de aprendizagem mesmo foi com o estilo Shen. E desenvolvi esse estilo durante muito tempo na nossa escola. Mas como todos nós sabemos, o estilo Shen ele é um estilo que ele exige um nível de condicionamento físico até um pouco elevado para aquelas pessoas que procuram a gente, até quando tem uma certa idade ou com algum problema de saúde, pelo menos na forma como eu praticava o Tai Chi, ou seja, dentro de uma linha mais marcial. E isso não ficou muito interessante para propagar a modalidade. E com o tempo eu fui desenvolvendo o estilo Yang, principalmente pela parte do Pequim, a área mais competitiva que a gente pôde aprender dentro dos cursos pela CBKW, já nessa situação já. E aí, em função disso, eu confesso que no começo o Tai Chi era bem pouco procurado. Na verdade, o Tai Chi na nossa região era mais procurado por praticantes do Kung Fu mesmo. E ao longo de um tempo, eu acredito que devido a situação hoje das pessoas com esse mundo nosso muito acelerado, onde o estresse, a ansiedade e esses problemas nessa área psicológica, a gente começou a receber bastante procura por um público do Tai Chi. Eu confesso que eu fiquei até surpreso pela prática pela procura, na verdade, na nossa escola pela prática do Tai Chi. E isso fez com que a gente nos envolvêssemos cada vez mais com essa prática. E foi mais ou menos assim a nossa trajetória com o Tai Chi, na verdade. Incrível isso, Márcio. Sabe que hoje a Universidade de Harvard ela possui já uma série de estudos, né, sobre os benefícios, né, do Tai Chi. Inclusive, a Universidade de Harvard tem um Instituto de Medicina Integrativa, cujo presidente é um professor de Tai Chi também, além de ser também docente do curso de medicina de Harvard. É muito incrível. É muito incrível que existem realmente muitos benefícios. Aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Como que você trabalha a parte terapêutica juntamente com a marcial, ou você diferencia, né, a parte terapêutica da marcial? Como é que você trabalha isso juntos ou separados? Bom, então, eu trabalho de forma unida, onde eu faço uma espécie de uma triagem por meio, até mesmo no momento que um aluno procura a gente, nós fazemos uma anamnese dentro do por que ele está procurando a nossa escola, observamos algum histórico de algum problema, ou na área psicológica, ou numa área física, dando exemplo, uma pessoa que tem um problema de coluna, ou um problema de joelho, de um modo geral. E, em cima disso, nós montamos um programa. Caso como eu posso falar, essa dificuldade desse aluno nessa área seja muito evidente ou muito grave, a gente começa primeiramente pelo Qigong, com exercícios suaves e até mesmo com uma prática sentada do Tai Chi. E aí, ao longo do tempo, com a melhora desse aluno, a gente encaminha ele na prática propriamente dita do Tai Chi de Pequim. E para os alunos que já começam com a gente, nós observamos que já há uma condição física melhor, a gente evolui dentro da área competitiva e chegamos a trabalhar até mesmo a nível do alto rendimento no Tai Chi. Então, é mais ou menos dentro dessa visão. E aí encaminhamos também dentro de projetos sociais que a gente desenvolve nesse caminho. Pessoal, recebendo aqui hoje, se for Márcio Soares, lembrando vocês, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo todas as novidades que estão passando aqui pelo Kung Fu em Foco. E continuando, se for, nessa pegada da pergunta que o Bruno fez em relação ao Tai Chi Chuan e como o Tai Chi Chuan ele tem importância, principalmente dito fora do Brasil. Eu acho que eu estou um pouco, até um entrevistado que nós temos aqui, o Daniel Dionísio, né, que ele comentou que nós sabemos vender muito mal o Kung Fu de uma forma geral aqui no Brasil. E eu vejo, baseado até em evidências, o Bruno comentou a questão da pesquisa, o Tai Chi Chuan é a modalidade esportiva de arte marcial mais pesquisada no mundo. Existem alguns buscadores que a gente coloca o Tai Chi Chuan, tem mais de 10 mil estudos. Então,
e desses 10 mil estudos, não chegam nem a 100 estudos brasileiros. Então, isso vê que o próprio brasileiro ainda ele não tem a dimensão, né, do quão importante, o quão são grandes esses benefícios relacionados com o Tai Chi Chuan. E o senhor comentou uma coisa muito interessante. A grande procura inicial pelo Tai Chi Chuan são pelos próprios praticantes de Kung Fu, né? Parece que o Kung Fu é a primeira escada onde a pessoa é apresentada a uma série de outras modalidades ou vertentes das artes marciais chinesas e ele começa a procurar essas outras modalidades. A faixa etária que você tem trabalhando com o Tai Chi Chuan hoje, ela é muito mais voltada a idosos ou você ainda tem muito forte o público adulto, mais jovem, trabalhando também com o Tai Chi Chuan? Bom, a faixa etária de procura pela nossa escola é na faixa etária de 40 anos em diante. Geralmente é isso. E geralmente também são pessoas que já têm uma certa, como eu posso falar, uma independência dentro de um tempo, vamos supor, já vezes são empresários ou às vezes já são já tem uma independência também financeira, não tem aquela dependência dos pais. Então, esse geralmente é o nosso público que procura a gente. Já chegamos a ensinar até alunos com 80 anos. Foi o máximo que a gente conseguiu ensinar na nossa escola. Houve essa procura. Então, a procura realmente evidencia de um público adulto entrando já na parte idoso, dos idosos mesmo. Então, essa é a grande procura pelo Tai Chi na nossa escola. Os jovens ficam mesmo na área do Wushu e na área do Sandá que a gente trabalha. Ainda observam o Tai Chi ainda como algo assim que não vai surtir efeito até mesmo dentro dos aspectos que nós sabemos, na área física também, que o Tai Chi é um condicionamento físico excelente, até pela dinâmica do movimento, sendo um movimento de forma lenta e suave, e quem sabe que executar uma técnica de uma maneira lenta e suave é muito difícil, você levar um chute, você descer uma postura com controle e equilíbrio. Então, isso é muito difícil. E até mesmo em prática como Kung Fu tradicional ou mesmo Wushu, executar um movimento rápido acaba sendo bem mais fácil e ele acaba escondendo algumas imperfeições. E o Tai Chi, pelos seus movimentos tendo que ser executados e com correções e detalhes milimétricos, isso acaba fazendo com que a arte seja muito bem tenha resultado no aspecto físico também. Mas os jovens ainda observam, ainda com uma certa distância ainda com o Tai Chi. Eu já comentei isso antes no canal, né, com outro entrevistado também, que eu também comecei com Tai Chi para ter uma melhora física e aperfeiçoar o meu Kung Fu, né? E o pessoal ainda não descobriu isso, o brasileiro não descobriu isso ainda, né? Mas eu queria levando ainda nesse segmento de área terapêutica e tudo mais, queria que você me falasse, Márcio, do seu entendimento aí com os projetos sociais e as políticas públicas para o terceiro setor em relação a essas artes marciais. Eu confesso que a área de projetos sociais, antes eu enxergava ela de uma maneira ainda com uma certa desconfiança, tá? Por quê? Porque a gente observa que até mesmo no meio do Kung Fu ainda é visto os projetos sociais como sendo algo até mesmo como uma forma de concorrência até mesmo para as escolas. Porque eu vou dar um exemplo, você faz um projeto social e aí onde você disponibiliza algumas vagas que seriam gratuitas, ou disponibilizando uniformes e tudo, e a gente percebe que há uma crítica com relação a isso. Então, eu via realmente dessa maneira. E como geralmente todos os projetos, a gente começa ela daquela forma ainda descompromissada, aonde a gente percebe com a melhora que a prática do Tai Chi, das artes marciais com as pessoas, e a gente leva essa prática para um grupo, vamos supor, uma praça, disponibiliza uma prática de uma forma aberta, e aí foi assim que nós começamos essas nossas práticas do lado de projetos. Começamos desenvolvendo, primeiramente, foi em primeira mão, o Dia Mundial do Tai Chi Chuan, onde realizamos ele durante 5 anos, e cada ano o nosso número de participantes aumentava cada vez mais.
No ano, para você ter uma ideia, no ano de 2019, a gente conseguiu reunir 300 pessoas. Então, foi o maior número que nós conseguimos reunir no meio do projeto. Teve cobertura da imprensa, então foi um ápice mesmo para a nossa prática. E já estávamos programados já para esse ano, mas com o advento da pandemia, tivemos que aguardar e esperar um próximo momento. E assim, de encontro com as políticas públicas, ano passado nós fomos convidados para fazer parte de uma reunião onde iríamos apresentar para nós um novo segmento de uma lei chamada o Marco Regulatório do Terceiro Setor. E essa reunião iria apresentar aqui no nosso município como seria um novo modelo de parceria com as associações do terceiro setor. Isso para mim também era novidade. Para mim eu não sabia nem que eram esses setores de economia. Eu acho que é até importante a gente explicar aqui para algumas pessoas que não têm conhecimento. O primeiro setor, ele é o relacionado ao governo, são a área governamental. O segundo setor é a área do comércio. E nós somos o terceiro setor, ou seja, as ONGs, as associações, os institutos, nós fazemos parte desse terceiro setor. E o que é engraçado, até hoje, muitas associações, muitos institutos e até mesmo ONGs ainda tentam trabalhar como se fosse o segundo setor. Ainda há esse desconhecimento, que é trabalhar como se fosse o segundo setor. Porque nós do terceiro setor, nós somos a entidade sem fins lucrativos. E não há esse entendimento. As pessoas acham, não existe negócio sem fim lucrativo, eu quero ganhar o meu dinheiro. Entendeu? Então a pessoa acha dessa forma, eu quero ganhar meu dinheiro, cara, não existe negócio sem fim lucrativo, eu quero dinheiro, não quero trabalhar. Não há esse entendimento do que seria isso. E nessa reunião que foi nos apresentado, a nossa prefeitura ela tinha disponível 2,5 milhões para investir no esporte e 3 milhões para investir na cultura. E o que é o mais interessante, aqui na nossa região, mais de 90% das associações de artes marciais, pode-se falar dessa forma, ainda não são regularmente registradas. E essa nova lei, ela exige que você seja regularmente registrado. Ou seja, muitos entram nessa questão do sem fins lucrativos, criando nos seus estatutos, onde é informado, olha, coloca no seu estatuto sem fins lucrativos para que você não seja obrigado a pagar impostos. Ele sabe que isso não é real. Na verdade, o terceiro setor ele tem imposto sim a pagar. E tem muitos impostos que são muito difíceis para nós pagarmos. Então, essa política do terceiro setor, o marco regulatório do terceiro setor, ele veio também para reconhecer nós do terceiro setor como um agente colaborador do governo para solucionar aqueles problemas e essa problemática social, essa problemática que o próprio governo não consegue resolver por si só. E para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento. No Brasil, nós somos 300 mil instituições do terceiro setor até este momento. Então, olha só. Então, muitas associações. E no nosso caso, como foi essa reunião, onde houve uma explicação a respeito disso, e houve uma busca desenfreada para tentar ter recursos. E muitos conseguiram um apoio, foi muito legal. Alguns esportistas conseguiram viajar, o pessoal do karatê que nós conhecemos conseguiram viajar para o Japão, disputando competições a nível internacionais. Houve também projetos na área de judô para cegos. Nós mesmos conseguimos implantar e vencer, na verdade, porque há uma espécie de uma seleção, por meio de uma comissão desses projetos. Nós conseguimos na nossa escola um projeto de Tai Chi e um projeto de Wushu. Então foi muito legal. Ou seja, saímos daquela fase de fazer apenas de uma maneira não escrita, sem analisar as metas, sem analisar os objetivos que deveria ser alcançado. Então foi muito legal, porque houve também recursos, né, nessa área. E também
o que é importante nessa lei também é as prestações de contas. Elas vieram de uma maneira diferente. O dinheiro que você receber, que você, na verdade, pleitear, há uma divisão por parcelas. E por meio de cada parcela é feita uma avaliação, e se você executar dentro da prestação de contas, cumprir os objetivos, você é liberado uma nova parcela. E aí sim vai de uma forma até completar as parcelas que vocês têm para receber e também cumprir todos os objetivos desse projeto. Então foi muito legal nesse sentido. Muito legal. Tipo, Márcio, poxa, está sendo muito bacana, muito instrutiva, né, a sua fala. E eu sei também que você tem um trabalho, e aí falando, né, com o segundo setor, né? Você tem um trabalho de apresentação do Tai Chi e do Qigong, né, para empresas, não é verdade? Sim. Eu queria Sim, é saber, verdade. Chifu, como é que você faz? Porque isso é uma coisa que eu venho buscando desenvolver, né, aqui na minha escola há muito tempo, né, e a gente encontra vários desafios nesse sentido. Então, eu queria saber de você como é que você faz para levar essa apresentação do Tai Chi, do Qigong, para empresas, né, e como que você esquematiza, né, aulas, workshops, palestras. A princípio, nós fomos convidados de uma maneira até de surpresa. Nós tivemos um convite, foi o primeiro trabalho nessa área empresária, a área das empresas, como posso falar. Inclusive, eu criei uma modalidade na nossa escola chamada Tai Chi Empresa, tá? Onde a Caixa Econômica, ela procurou, eles tinham um evento que seria para alguns acionistas da Caixa Econômica, de uma agência central daqui da nossa região, do nosso município de Belém. E aí eles queriam uma espécie de uma aula de Tai Chi, algo que seria, eles teriam um momento que seria um café da manhã, e eles queriam proporcionar antes do momento do café da manhã a prática do Tai Chi. Então foi muito legal. Aí, em função disso, nós organizamos os principais que nós chamamos ingredientes, né, do Tai Chi, que seria na área do equilíbrio, da concentração. Não tínhamos espaço, na verdade, para ensinar rotinas. Não tinha. Então nós pegamos os principais elementos do Tai Chi e desenvolvemos por meio de uma prática bem simples, associado à respiração, associado ao foco que eles deveriam ter naquela prática, que era importante para a área deles do trabalho. Então, nós procuramos colher essa necessidade deles com o Tai Chi, como poderíamos juntar isso. E depois disso, por meio da divulgação, começamos a fazer um outro trabalho numa agência de desenvolvimento agrário. Depois, a Caixa Econômica nos procurou novamente. E aí nós vimos um ápice depois, temos uma multinacional, que foi a Imeris Shaolin, que fomos convidados por meio de uma agência, inclusive até da Bahia, que fez uma pesquisa na internet e achou a gente e falou: olha, queremos contratar vocês para os acionistas também da Imeris. E o que foi até interessante nesse momento, nesse dia, foi que os acionistas, eles não sabiam que ia ter a prática do Tai Chi. Tinha um momento que era o momento do café da manhã, e quando eles chegaram na sala lá, estávamos nós lá, já tudo preparado, com toda uma decoração chinesa, com música chinesa, e falou: nossa, o que é isso aqui? Então foi muito gratificante. Nós realizamos novamente uma aula de Tai Chi, e foi muito legal. E um outro ano nós fomos convidados para executar uma outra aula com a equipe da Imeris Shaolin, e só que dessa vez foi para a Imeris Shaolin dos Estados Unidos. Ou seja, estavam presentes os americanos. Como meu filho é professor de inglês, eu falei: nossa, bora entrar agora nesse mercado. Teremos o Tai Chi bilíngue. Então foi muito legal, porque eu dei aula em português e ele fez toda a tradução em inglês para o público lá. Pra você ter uma ideia, foram 50 participantes e 40 eram americanos. Então ele foi falado para a gente, falaram assim: olha, o povo americano, eles são muito, nessa área, principalmente nessa empresa, eles são muito rigorosos, muito exigentes. Para você ter uma ideia, eles estavam todos lá 10 minutos antes da prática.
certo? 10 minutos antes da prática. E com muita atenção realizaram toda a aula. Ou seja, aí, em função disso, a gente desenvolveu esse programa já de treinamento, onde há uma ginástica, um aquecimento propriamente dito. Lógico, tudo bem simples, porque na maioria dessas empresas são todos sedentários, não conseguem. Então, até mesmo a parte da respiração nós procuramos trabalhar até pouco, porque uma pessoa que não esteja condicionada num exercício forte de respiração, ele pode se sentir mal. Isso já aconteceu. Então, a respiração é bem suave e bem breve mesmo. Então, é mais ou menos assim que é o nosso Tai Chi empresa. Pessoal, recebendo aqui hoje no Kung Fu em Foco o Shifu Márcio, contando toda a sua experiência com a parte de empreendedorismo também. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem as notificações para estar recebendo todas as novidades. E, como sempre, chegando na terceira rodada, temos aquele momento que incomoda muitos, mas, infelizmente, eu, como mero membro, não posso excluí-lo do trio. Mas é a pessoa que traz, às vezes, a tristeza para nós, que é o Shifu Bruno Barros. Shifu Bruno Barros, como estamos no horário? Não, infelizmente hoje estamos já batendo aí o horário para entrevista extremamente informativa, mas infelizmente estamos chegando ao fim, tipo Felipe. Então, desde já agradecendo ao Shifu Márcio pela disponibilidade, nós vamos colocar na descrição do vídeo todos os contatos do Shifu para quem quiser saber mais, como eu, como trabalhar com essa questão empreendedora nas empresas, como é o passo a passo disso tudo. E já passando a bola para Lu. Diga aí, Lu. Eu não entendi. Já está esgotando o tempo? Não dá nem tempo de uma última pergunta, é isso mesmo? Olha, tem que ser muito rápido. Você vai conseguir? Então, eu vou fazer uma pergunta, então. Bem bacana. Não, calma lá. Vamos fazer. A gente não vai dar esse... Já está animado demais para eu fazer as minhas piadinhas nesse momento. Eu queria, então, que o Márcio... Eu queria perguntar para o Márcio, tipo assim, estilo Marília Gabriela, para os mais antigos, né? Shifu Márcio, nos meus olhos, quem é Shifu Márcio Soares? Olha, eu sou uma pessoa que busca propagar, desenvolver as artes marciais chinesas aqui no nosso estado. Na verdade, eu sou um fã mesmo do Kung Fu desde criança mesmo. Então, eu sou como vocês também, que está em busca desse sonho de levar a arte marcial chinesa para todo esse Brasil, e a gente não mede esforço para fazer com que isso aconteça. E gostaria de agradecer esse convite e parabenizar novamente esse canal, e é isso aí, ele tem tudo para ser uma referência no nosso esporte. Obrigado, Shifu, pela presença, pela disponibilidade também. Hoje a gente teve aí um pouco conturbado aí para quem está assistindo, não sabe, a gente teve alguns problemas técnicos aí, mas é aquela história, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente está aqui guerreiro, mostrando que a gente consegue levar a informação e fazer o programa, mesmo aos 45 do segundo tempo, não é isso, Bruno? Shifu Márcio, parabéns. Poxa, eu acho Obrigado. que tudo que você falou aqui pode realmente instigar muitos de nós, né, muitos professores de artes marciais chinesas aí, a buscarem também, né, um espaço no segundo setor, desenvolver ainda mais, né, as suas associações, né, em parceria com o governo, com as políticas públicas. Sim, parabéns por essa instigação, parabéns pelas informações. E continua aí com o seu bom trabalho desenvolvendo e divulgando a nossa querida arte marcial. Shifu Márcio, suas palavras e considerações finais. Mais uma vez, muito, muito obrigado aí pelo convite. Tá? Fiquei muito feliz em participar e poder contribuir com essa parte, essa pequena parte que eu conheço, né? Principalmente dos projetos. E estou disponível também para um novo convite, para a gente dar continuidade nisso. Estou em plena disposição. Foto final, galera? Vamos lá? Final. Tipo, foto final, hein? Faz uma... Pode fazer a sua pose. Beleza, gente. Até mais. Obrigado, Tchau, Shifu. gente. Abraço, pessoal. Obrigado, Tchau. tchau. Prazer.